Olá, boa noite. Eu estou fazendo aqui esta live, estou muito animada para esse momento e eu preparei essa live aqui com um material que é um guia para a recuperação da autoestima e autoconfiança, tá? Então hoje, para começar essa live, eu gostaria primeiramente de contar uma história, que é uma história muito pertinente sobre como nós determinamos o nosso caminho, o nosso sucesso. Então, primeiramente, essa história, né, ela é contada de dois sapinhos, e aí o sapinho, ele era surdo, e o outro sapo, ele não tinha nenhum problema. E os dois sapinhos, caminhando juntos, caíram dentro de um buraco. E aí, naquele buraco, outros sapos se reuniram em volta e começaram a gritar. O sapinho, que era surdo, entendeu que eles estavam falando, vai, vocês conseguem, vai, tenta que vocês vão conseguir sair. Já o sapinho, que não era surdo, ele ficou escutando que os outros estavam falando que eles não iam conseguir. E o que aconteceu? Ele nem tentou sair de dentro do buraco, né? E já o outro sapinho, que era surdo e não escutou aquilo, ele conseguiu, se esforçou, deu o seu máximo e conseguiu sair daquela situação. E muitas vezes é exatamente o que acontece com a nossa vida. Nós deixamos com que outras pessoas digam coisas sobre nós que fazem com que a gente se paralise e não consiga agir, né? A gente fica paralisado naquilo que aquela pessoa está falando, ao invés de tomar as ações necessárias para poder mudar aquela situação que tanto nos afeta, né? E a questão da autoestima é exatamente isso, né? Se você tem alguma questão com a sua autoestima, se você não se sente bem, ao invés de você ficar, ai, não me sinto bem, mas tudo que eu fizer não vai dar resultado, né? E se você começar a tentar uma pequena coisa todos os dias? É isso que vai determinar. Agora, se você ficar ali só ouvindo, né, o que as pessoas estão falando para você, que você tá acima do peso, ou que você não está tão legal, esse tipo de coisa vai minando a sua força, né? Então a gente tem que mudar o que a gente está escutando, né? Voltar os nossos ouvidos para o que realmente vai fazer a diferença e vai fazer com que a gente tome a nossa vida, né? Leve a nossa vida para um outro direcionamento, certo? Então nós temos caminhos neurais e esses caminhos neurais, eles são viciados. Como que a gente vicia um caminho neural? Se todo dia você fala a mesma coisa, fica ali preso na sua mente aquela informação. E tudo que você vai fazer no decorrer do seu dia, no decorrer da sua vida, primeiramente você vai se conectar com aquela informação que já está super registrada ali. Então, se você é uma pessoa que tem a ferida da rejeição, então você liga dentro de você aquele imã de eu sou uma pessoa que eu não sou suficiente. Então, onde eu estiver, as pessoas vão me rejeitar. Então, em todos os lugares que você estiver, você vai estar com essa anteninha ligada. E nós somos imãs, né? Semelhante atrai semelhante. Se você tá com essa ferida, essa anteninha ligada, o que vai acontecer? Você vai se conectar com pessoas que vão reafirmar esse sentimento em você, tá? Isso aconteceu muito comigo quando eu tinha muitas questões de baixa autoestima. E aí depois eu fui me recuperando e aí eu consegui superar tudo isso. Porém, isso tudo é um processo, não vai acontecer do dia para a noite. Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de olhar para dentro, se cuidar um dia por vez, um pouquinho cada vez, até que a gente consiga dar passos maiores. Mas o começo realmente ele é extremamente difícil e complicado. Então, por isso que eu fiz aqui esse guia prático, para que possa realmente auxiliar e ajudar nesse momento desafiador, né, da recuperação da autoestima e da autovalorização. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, além do caminho neural que a gente precisa modificar, é como você faz, todas as vezes que você faz alguma coisa, como que você se autogratifica, como que você reconhece o seu valor. Porque as pessoas, elas só vão valorizar em você aquilo que você já reconhece dentro de você mesmo. Então, se você não tem a capacidade de olhar para você e falar, olha, eu sou muito boa nisso. Nossa, eu fiz um bolo, meu bolo ficou muito bom. Nossa, hoje eu fiz uma caminhada. Poxa, foi 10 minutos, mas eu consegui.
Foi a primeira vez que eu tive coragem de sair e fazer isso por mim. Então, o primeiro passo é reconhecer todas as coisas boas que você está fazendo todos os dias. Isso parece besteira, mas ao longo de um mês, 2 meses, 90 dias, você vai perceber que a sua autoestima já não vai ser a mesma depois que você mesmo começa a reconhecer todas as coisas boas que você faz, todos os seus talentos, todos os seus dons. Porque a partir do momento que você muda esse olhar, que você mesmo consegue reconhecer, todas as outras pessoas vão conseguir também olhar para você, essas qualidades, essas coisas que você já consegue enxergar e qualificar em você mesmo, certo? Então, a primeira coisa é você fazer uma autoavaliação e reconhecer todas as coisas boas incríveis que você fez naquele dia, certo? Autoaceitação, né? Então, como que funciona a autoaceitação? A autoaceitação é você olhar para aquilo que você realmente é, para a sua realidade, ao invés de você ficar comparando a sua vida e a sua realidade com a de outras pessoas, porque ninguém vive a mesma realidade, né? Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças pequenas, então a minha realidade não vai ser igual com uma mulher que não tem filhos ou com uma mulher que já tem filhos adultos, porque o meu tempo, a minha forma de administrar as mesmas 24 horas não são da mesma forma que outra pessoa consegue administrar. Tem pessoas que têm vários funcionários, que conseguem dividir as tarefas domésticas, entre outras coisas, com várias outras pessoas. E tem pessoas que não têm esse tipo de recurso, não tem pessoas que vão ajudar. Se você tem um bebezinho pequeno, você não dorme a noite toda, não tem como você comparar as suas 24 horas com as mesmas 24 horas de alguém que tem 2 babás, uma para a noite e outra para o dia. Por quê? O seu cansaço, a sua carga mental, a sua carga física, psicológica não é a mesma, tá? Então a gente tem que aceitar a nossa realidade, aceitar as nossas dificuldades e a partir disso criar uma forma de avaliar a nossa vida dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa realidade. Então, poxa, hoje eu estou vivendo dessa forma. Como que eu posso melhorar dentro da minha própria capacidade? Então, primeiramente, eu aceito, eu olho para aquela vida e eu falo assim, nossa, eu só tenho 30 minutos livres por dia. Como que eu vou fazer para poder transformar esses 30 minutinhos que eu tenho por dia? Como que eu vou utilizá-los da melhor forma? Poxa, eu vou fazer uma caminhada, eu vou escutar uma música, eu vou fazer uma meditação, o que que eu vou fazer por mim, né? Foi feita até uma pesquisa recentemente aí que eu vi, que as mulheres tendem a não ter nenhum tipo de hobby, né? E isso é uma coisa que vai minando a sua autoestima, a sua autoconfiança, porque é extremamente importante que você faça algo por você, que você consiga dedicar um tempo para você, né? A maior parte dos problemas que acontecem de dependência emocional, né? Os dependentes emocionais, por que que eles têm essa questão de dependência emocional? Porque eles fazem muito pelo outro e esquecem de fazer por eles. Então, eles acabam sempre naquela expectativa que o outro, em algum momento, vai olhar para ele. Só que aquele outro tá tão ocupado e nunca sobra tempo para ele. E aí ele fica nessa frustração. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, é sempre assim. Eu olho para mim e aí depois eu olho para você. É como quando você vai fazer uma viagem de avião, você tem que colocar a máscara primeiro em você. Antes de começar a viagem, você já recebe essa instrução, né? Então, qualquer problema, primeiro você se salva e depois você oferece ao outro, né? E se você faz isso nas suas relações da forma errada, você tira, em vez de você colocar em você, você já coloca no outro primeiro, vai faltar oxigênio para você, né? Então, não tem como. Então, a gente tem que aceitar a nossa realidade, aceitar que a nossa vida é diferente, que nós não temos as mesmas 24 horas que outras pessoas, que têm outros recursos, que têm uma rede de apoio maior, para que nós possamos conseguir fazer o que a gente realmente precisa fazer, tá? Então, na hora de colocar o nosso plano em prática, a gente tem que colocar esse plano dentro da nossa realidade e saber administrar esse pequeno tempo para que nós possamos ter, pelo menos nesse pequeno tempo, um momento de prazer individual. Porque aí, quando
o seu balde tá cheio, né? Vamos supor, você tá doando para os seus filhos, tá doando para sua família, mas o seu balde tá cheio, você vai ficar bem. Agora, se você só dá para os outros e não coloca nada ali para você, vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem dar para os outros, né? Então, se a gente entra no cheque especial, aí daqui a pouco vai criando aquela dívida, daqui a pouco não tem mais nada, né? Então, por isso que todas as relações, seja no trabalho, seja em casa com os filhos são extremamente importantes, mas você precisa reservar um tempo para você, para se cuidar, para olhar para as coisas que você gosta. Tem várias pessoas que vêm aqui e falam assim, Ju, eu não sei quem sou eu não sei as minhas qualidades, eu não sei no que eu sou boa, eu não sei o que eu gosto, a minha vida é só cuidar da casa, só cuidar dos meus filhos. E aí o que acontece? Gente, infelizmente, se o casamento dessa pessoa acaba, acontece alguma coisa, essa pessoa já não sabe mais o que fazer da vida dela, porque ela não sabe nem para onde partir, porque a vida dela foi feita só em torno das outras pessoas e nunca em torno dela. Então ela não consegue reguiar a sua vida para um outro modelo, porque sempre viveu na função de fazer os outros felizes, certo? Então vamos lá, resiliência emocional. Então eu coloquei aqui, ó, mantenha um diário onde você registra situações desafiadoras as quais você enfrentou e conseguiu superar. Então, por que isso é importante, né? Às vezes a gente olha pra gente como um aspecto de fracassado. Então, poxa, tudo que eu faço não dá certo. Ah, eu tentei várias coisas, eu desisti no meio do caminho. Poxa, mas será que a sua vida foi só fracasso? Será que você nunca conseguiu superar nada? Vamos voltar lá, né? E aí, você fazendo, indo lá no seu passado e conseguindo recuperar ali aquelas memórias, né? Poxa, mas nossa, eu tive aquele momento difícil, eu realmente consegui superar. Aí você lembra que eu falei dos caminhos neurais? Aí quando vinha aquele caminho neural viciado, dizendo que você é um fracasso, que você é uma derrota, que você não faz nada direito, aí você já automaticamente vai falar, não, peraí, não, eu já vivenciei um momento muito difícil anteriormente e eu consegui superar, né? Então, por isso que é importante você ter essa listinha. Então, o que passou na minha vida que eu consegui superar? O que eu tirei de lições a respeito disso, né? Quais foram as forças que eu obtive a partir desses desafios na minha vida, certo? Então vamos lá, fortalecendo a autoconfiança, né? Assumindo desafios gradativos. Então lembra que eu falei? Às vezes a gente vai ter só 30 minutos por dia, às vezes a gente não vai ter 1 hora de autocuidado, né? E a gente vai ter que administrar esse pequeno tempo que a gente tem para fazer algo por nós, algo que nos proporcione felicidade e bem-estar. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer esse desafio. Hoje, eu vou caminhar 10 minutos. Poxa, consegui. Amanhã, eu vou tentar fazer 10 minutos de caminhada, 10 minutos de leitura. Depois, eu vou fazer 10 minutos de caminhada, 10 minutos de leitura e vou acrescentar mais alguma coisa. Só que não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Porque senão a gente acaba se auto-sabotando, porque lembra, tem os caminhos neurais viciados, né? Que eu falei no começo que vai fazer a gente se auto-sabotar e também tem a linha da resistência. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, nós temos uma resistência interna que vai nos impedir de avançar. Tá? Então, é super importante quando você for começar qualquer coisa diferente, qualquer coisa nova, primeiro você começa uma coisa por vez. Então, comecei lá a fazer a caminhada de 10 minutos, então vou fazer lá uma semana uma caminhadinha de 10 minutos. Aí, beleza, consegui. Então, eu vou manter essa caminhadinha de 10 minutos mais uma leitura de 10 minutos. E aí, assim por diante, até que você consiga manter esses hábitos por um tempo maior, né? Você só vai conseguir se manter firme em um hábito depois que você conseguir repetir ele por pelo menos 90 dias seguidos. Senão, você vai ir voltar, né? Não consegue manter a consistência, certo? Então, agora a gente vai para assertividade, né? E aí, aqui eu coloquei, pratique expressar suas opiniões e necessidades em situações cotidianas, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente acaba, para querer agradar o outro, para querer que o outro fique feliz,
negando os nossos próprios sentimentos e emoções. Então é importante que a gente comece a treinar. Porque se você tem dependência emocional, e eu já tive muita dependência emocional, falar não pro outro, às vezes dói mais na gente do que no outro. Então a gente precisa treinar nas pequenas coisas. Então a pessoa te liga e fala assim, você pode fazer coisa. Fala, olha, agora eu não posso. Eu vou poder só 9 da noite, tudo bem? Ao invés de você falar que não vai. Então você começa a treinar pequenos nãos, treinar pequenas, sabe? A pessoa fala assim, você não sei o quê. Aí você fala, não, eu não gostei muito do jeito que você falou, mas eu entendo que você pensa desse jeito. Então é treinando, e aí aos poucos você vai conseguir expressar os seus sentimentos e se colocar para as pessoas, né, como você realmente é, sem tanto sentimento de culpa. Porque senão, se você não consegue estabelecer esse tipo de limite saudável, as pessoas elas não percebem, mas elas vão pegando, em vez de você viver a sua agenda, você fica vivendo só a agenda do outro. Você não consegue estabelecer para a pessoa que você também é importante, né? Então, é um treino, tá? Então, se a pessoa te liga, você nem tomou café da manhã e a pessoa fala assim, vem aqui correndo. Aí você fala assim, olha, só espera um pouquinho, porque eu ainda não comi nada, eu preciso comer. E aí, aos poucos, você vai aprendendo a colocar esses limites nas suas relações, certo? Então, vamos lá para o próximo. Independência. E aí, eu coloquei aqui, ó. Para cada decisão que precisa tomar, liste prós e contras de forma independente antes de buscar as opiniões das outras pessoas. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, e aí, o que a gente faz? A gente tem um plano, por exemplo, eu quero mudar de casa. E aí, você pensa, né, poxa, mudar de casa vai ser uma coisa boa pra mim. Aí você vai lá na sua vizinha, e aí você vai falar assim, vizinha, nossa, eu tô querendo mudar de casa, o que você acha? É péssimo, você não vai conseguir, o Brasil tá afundando, nada vai dar certo, e depois se você ficar desempregada, aí você sai de lá e acabou. Todos os seus planos, todas as suas metas, todos os seus objetivos foi de água para baixo, foi de água para água, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a independência na hora que a gente vai tomar as nossas próprias decisões. Não tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para nós, né? Então, ou para o nosso grupo familiar. Então, se você é uma pessoa adulta e você tem a sua família, então você tem o seu mundo, né? E ali no seu mundo, quem tá nesse mundo? É você, o seu marido e os seus filhos, em primeiro lugar. Então, ali dentro daquele mundinho, que é você, o seu marido e os seus filhos, tá tudo bem? Né? Quais são os prós e os contras ali? Não, tá tudo certo. Ok. Tá tudo bem, aí você segue em frente o seu plano. O que você não pode fazer é terceirizar esse tipo de informação para outras pessoas. Então, poxa, para minha família essa mudança vai ser perfeita, mas aí eu vou lá na vizinha, a vizinha fala que não vai ser bom. Aí eu cancelo o meu plano, que ia ser bom para mim, para o meu marido, para os meus filhos, porque a vizinha acha que não vai ser bom. Né? E aí, como eu tenho dependência emocional da vizinha, eu tenho culpa porque a vizinha várias vezes me ajudou, então eu cancelo o meu projeto de vida e começo a viver a agenda da minha vizinha, né? Então é importante a gente ir desenvolvendo e treinando esse tipo de independência também. E isso vai acontecendo nas pequenas coisas. Eu falei aqui de uma casa, mas tem várias coisas na nossa vida que a gente vai tomando pequenas decisões. E isso vai nos fortalecendo para decisões grandes. Então, eu quero cortar meu cabelo. Aí, poxa, quero cortar meu cabelo. Vai ser bom para mim. Eu tô com calor, não tô gostando mais do cabelo do jeito que tá. Aí eu vou lá na minha amiga. Amiga, eu tô querendo cortar o cabelo. O que você acha? Não, vai ficar ruim. Aí você deixa de fazer uma coisa que você quer porque o outro falou para você que não seria tão bom. Não estou dizendo que a gente não deve ouvir conselhos das pessoas, né, se aconselhar. Mas a gente tem que pensar que, primeiramente, nós temos essa capacidade. Então, na visão sistêmica, o que a gente aprende? Quando a gente faz 18 anos, a gente recebe a função pai e a função mãe,
né? E essa função é justamente para trazer essa independência para nossa vida, essa independência das nossas decisões. Então, quando a gente vai tomar qualquer decisão, primeiramente é necessário haver uma autoavaliação de como que isso vai impactar na nossa vida. Vai ser bom? Vai ser legal? Aí depois você pode falar assim, ah tá, amiga, eu pensei em cortar o meu cabelo. Ah, nossa, acho que não vai ser legal. Talvez não vai ser legal, talvez eu vou me arrepender, mas eu tomei essa decisão e eu vou pagar o preço, né? Eu vou arcar com as consequências dessa decisão, tá? Então, essas coisas são treináveis e isso vai fortalecendo a nossa autoestima e a nossa autoconfiança aos poucos. Então, vamos lá para o próximo. Integridade. Aí eu coloquei aqui, liste seus valores fundamentais e avalie semanalmente suas ações, se elas estão alinhadas com esses valores. Então, o que seria isso, né? O que é importante para mim? Gente, é tão importante essa pergunta. Quais são os meus valores? O que eu quero para minha vida? Às vezes a gente não sabe, né? Então, tem até aquele filme lá, Alice no País das Maravilhas, que a Alice, ela tá perdida, né? E aí o coelho fala, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, quais são os meus valores? O que eu quero para minha vida, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que partir desse ponto. Para onde eu estou indo? Poxa, eu não tô feliz com a minha vida financeira. Então, o que eu vou fazer, né? Eu quero ter uma vida financeira que eu tenha tranquilidade de pagar minhas contas, não viver sufoco. Então, hoje, eu tenho esse trabalho, o que mais que eu posso fazer? E aí você vai trazendo essa clareza, vai trazendo essa organização para sua vida. E aí você vai percebendo que, aos poucos, você mesma administrando os seus desafios, colocando ali o que você vai fazer para resolver aquele tipo de coisa, você vai tomando a força da vida. Você vai deixando de terceirizar esse tipo de coisa para outras pessoas e vai assumindo a autorresponsabilização. E isso vai levando você para o próximo nível, tá? Então é muito importante que você liste quais são os seus valores, o que é importante para você. E lembra que eu falei do núcleo? Quem é o seu núcleo? Se você é casada, o seu núcleo é você, o seu marido e os seus filhos. Então, o que é importante para mim? O que é importante para o meu núcleo? E a gente vai sentar e vai analisar o que nós precisamos fazer para alinhar a nossa vida dentro dessa perspectiva, ok? E aí eu coloquei aqui, empatia e sensibilidade. Durante conversas, concentre-se completamente no que o outro está dizendo, faça perguntas esclarecedoras e valide os sentimentos das outras pessoas. Então, uma coisa muito comum de acontecer é que quando a gente está numa conversa, a gente quer falar muito, mas a gente não consegue ouvir a outra pessoa, né? Então, ouvir a outra pessoa é uma questão também que é um treino para nós mesmos. Quando a gente consegue ouvir a outra pessoa, a gente consegue ouvir a nós mesmos também, tá? Então, todas as vezes que alguém estiver falando, presta atenção. Tem 1000 pensamentos na sua cabeça, tem 1001 coisas passando ali. Aí lembra que eu falei dos caminhos neurais? Que mantém sempre você ali com aqueles mesmos pensamentos, sentimentos e emoções? Então você vai lá e fala assim, olha, agora eu posso relaxar e confiar que nesse momento eu consigo estar 100% presente aqui nessa conversa. O seu filho está falando, presta atenção no que o seu filho está falando. E aí depois você vai prestar atenção em você mesmo. Quando você estiver sozinha, fazendo qualquer outro tipo de coisa, você vai se autoanalisar e vai perceber, nossa, o que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça? Você vai percebendo que os seus sentimentos e as suas emoções, eles vão se reorganizando. Porque isso só acontece quando você consegue estar presente e consciente no momento. Quando você está presente e consciente, a sua mente começa a trabalhar de uma forma diferente. Agora, se eu tô aqui falando com vocês e eu tô pensando, nossa, eu tenho que lavar roupa, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, nossa, eu tenho que fazer não sei o que lá, nossa, não sei o que. Então, você nunca consegue absorver 100% daquilo que você está vivenciando naquele momento. E aí, isso vai trazer para você o quê? Baixa autoestima, ansiedade, medo, insegurança, necessidade de controle, tá? Então, é essa organização. Começa a treinar. Escuta o que o outro tá falando.
Se mantenha presente e consciente no que você estiver fazendo. E aí, logo depois, você vai perceber que você vai para o próximo nível, que é você mesmo conseguir escutar, estar presente e consciente com as suas próprias conversas internas, certo? E agora vamos para o próximo aqui. Liderança positiva. Todos nós aqui temos a capacidade de tomar iniciativa para mudar alguma coisa. E muitas vezes nós ficamos esperando que algo aconteça para que aquilo realmente se transforme e mude. Então, por exemplo, eu quero arrumar um emprego. Ah, mas é porque essa semana tá chovendo muito, né? Aqui onde eu moro tá chovendo muito, né? Ah, então eu não vou esperar a chuva para poder eu conseguir fazer isso. Aí semana que vem não tem chuva, mas aí tá muito sol. Ah, não, mas é porque tá muito sol. Então o que acontece? Os seus caminhos neurais, eles vão se trazendo para você informações para que você possa se manter longe do desafio, tá? Então a nossa mente, o que ela quer fazer? Ela não gosta de desafio, ela não gosta de coisa nova, ela não gosta de mudança. Então isso gasta muita energia. Então o cérebro ele foi feito para quê? Economizar energia. Então ele vai trazer informações para você se manter sempre na mesma, fazendo sempre as mesmas coisas e tendo sempre os mesmos resultados, porque dessa forma você vai poupar energia. E o que você tem que fazer é exatamente o contrário, tá? Então, tomar pequenas iniciativas, isso vai fortalecer muito o seu senso de autoconfiança. Então, o que eu estou procrastinando, que eu não estou fazendo, que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu acabo não fazendo porque eu fico esperando que algo aconteça. Ah, não, mas quando meus filhos estiverem na escola. Ah, não, mas quando meu marido fizer isso. Ah, não, mas quando a minha mãe... Coloca um plano de algo que é possível você fazer dentro da sua realidade. E começa a fazer isso. Fez? Anota. Consegui. O que você vai fazer de gratificação para você mesmo por você ter vencido esse desafio interno? E com essas pequenas coisas, você vai percebendo que a sua autoestima, ela vai sendo completamente transformada. Então, eu vou contar aqui um exemplo pessoal meu, que há um tempo atrás, né, em 2012, eu tive síndrome do pânico e também depressão. E aí, o que aconteceu? Eu parei de dirigir. Então, eu não conseguia dirigir. Eu fiquei um tempo sem dirigir. E depois, eu dirigi, assim, no máximo para algum lugar bem próximo. E eu não conseguia ir para lugares mais longes. E foi muito difícil para mim. Então, eu precisava levar uma criança no médico, eu ficava chorando pro meu marido para ele poder ir comigo. Ou para o meu pai. Então, assim, eu não conseguia ter essa independência. Eu falei, não. Aí chegou um dia que eu falei, não dá mais. Eu tenho que mudar essa minha realidade. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me desafiar em pequenas coisas. Então, olha, eu marquei um cabeleireiro num lugar longe. Aí eu falei, eu não vou de metrô, eu vou de carro. E aí eu fui. Foi difícil, me deu dor de barriga, eu passei mal no caminho, eu fui fazendo oração, mas eu consegui. Aí depois eu fui lá e marquei uma outra coisa um pouquinho mais longe. E aí eu consegui, sabe? Então, é você se autodesafiar em pequenas coisas. E depois você vai olhando para você e vai falar assim, caramba, realmente, eu sou muito capaz. Mas se você pega e quer sair lá do fundo do poço, já ir para o pico da pirâmide, vai ser mais difícil. Então tem que ser pequenas coisas, pequenas ações, e através disso você vai fortalecendo o seu emocional. E quando você perceber, você fala, caramba, não tô mais no mesmo lugar. Mas é uma coisa que você vai construindo no dia a dia, certo? Então vamos lá para o próximo. Flexibilidade mental. Então, aqui, tá falando aqui, quando você tem algum problema e você busca uma solução, muitas vezes a gente tem um pensamento rígido. Então, o que eu quero? Aumentar o meu salário em 10 mil reais. Só que aí eu não crio um plano de flexibilização. E aí o que acontece? Quando eu não consigo atingir essa minha meta,
eu acabo me desmotivando. Então, quando você for fazer uma meta, você for fazer qualquer coisa, você tem que criar um plano que possa flexibilizar isso para você. Não que você vai desistir desse plano, mas criar uma forma que, por exemplo, o que você fez já é o suficiente. Você não obteve o resultado dessa vez, porém, se você se continuar firme nesse caminho, logo lá na frente, você vai conseguir. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com uma pessoa da minha família, né? E a gente faz campanhas de marketing. E aí a gente não fez metas de vendas, né? A gente fez metas de lead. Por quê? Quando a gente chega em determinada quantidade de leads, normalmente a gente tem o resultado X de vendas, né? Então, eu quero emagrecer 20 quilos, mas a minha saúde tá ok, né? Eu fui no médico e vi que tá tudo certo, eu posso só fazer exercícios, só fazer ali uma dietazinha que eu vou conseguir ir reduzindo. Ah, tá, beleza. Mas não, eu tenho uma questão de saúde, então, peraí, o meu fator de emagrecimento não vai acontecer da forma como eu quero. Então, eu vou colocar, em vez de emagrecer 20 quilos, eu vou colocar emagrecer. Por quê? Poxa, eu perdi meio quilo. Gente, eu consegui. Há dias atrás isso era impossível. Eu consegui. E aí, dessa forma, através dessa flexibilização, não ser tão rígido com o que você quer, aí você consegue também ir aumentando a sua autoestima ao invés de reduzir a sua autoestima pelo fator de você não ter conseguido atingir os seus objetivos. Certo? Então, vamos lá. Autodisciplina. Por fim, aqui para a gente concluir. Então, a autodisciplina, ela exige o quê? Ela exige planejamento. Porque, gente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Essa semana, o meu marido, ele teve todos os sintomas de dengue, né? Então, essa semana foi um caos aqui para mim. Eu tinha várias coisas do trabalho para fazer. Eu tinha as crianças, meu filho voltou para a escola. E o meu marido não conseguia nem sair da cama. Então, foi assim, um momento bem difícil, bem complicado, tendo que ir no hospital e tal. Então, as coisas fugiram completamente do controle de uma rotina normal, né? Então, o que a gente faz para a gente manter a disciplina nos momentos em que a gente tá com a nossa vida completamente desorganizada, né? Então, muitas vezes, é isso que acontece na nossa vida. Então, essa autodisciplina é você ter o foco na sua mente do que não pode deixar de ser feito, tá? Então, tem coisas que você vai poder deixar de fazer, mas tem coisas que você não vai poder deixar de fazer. Então, isso vai ser um preço a mais que você vai ter que pagar, mas você vai ter que fazer. Por menor que seja, você vai ter que fazer pelo menos um pouco. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que modificar horários de atendimento, eu tive que modificar a forma como eu fazia, mas eu não deixei de fazer o que não podia ser deixado de ser feito, entende? Então, a nossa mente, ela tá sempre querendo nos auto-sabotar. A nossa mente está sempre querendo nos enganar, dizendo que a gente não tem tempo, que a gente não tem capacidade, que pra gente é muito difícil, que a gente não vai conseguir, com o propósito de poupar energia, né? Então, se a gente for se deixar levar por esse caminho e não enfrentar os nossos desafios e não se colocar na frente, né, segurando ali o ritmo da nossa própria vida, qualquer coisa que acontecer vai fazer com que a gente mude a rota e desista do nosso propósito, do nosso objetivo. E, em consequência disso, como que a gente vai se sentir? Com a nossa autoestima abalada. A gente vai se voltar para aqueles sentimentos de baixa autoestima, de sentimento de inferioridade, mas por quê? Na verdade, é porque a gente está se deixando levar pelas circunstâncias que estão acontecendo e não estamos ali firmes no nosso propósito, no que não pode ser adiado, tá? Então, o que eu queria falar aqui para finalizar é: a sua autoestima, ela vai depender do quão forte você tá, de quão segura você tá para seguir, independente dos desafios e das circunstâncias que vão acontecer no meio do caminho. Porque todas essas coisas que vão acontecer, elas se chamam autossabotagem, para que você se mantenha ali naquela mesma vida, com aqueles mesmos resultados que você tinha antes.
Então, tem até um livro, deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele não tá aqui, ele tá do outro lado, que chama Arte da Guerra. Eu gosto muito, né, desse livro, e ele fala que a gente tem que queimar as pontes, né, e muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que queimar todas as pontes que nos levam para os mesmos lugares, porque enquanto a gente não queimar essas pontes que nos levam para os mesmos lugares, para os mesmos resultados, a gente vai continuar pegando esse atalho de volta, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar realmente uma decisão radical e cortar, né? Algumas coisas que a gente sabe que a gente tem que cortar, certo? Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Aí, uma live rapidinha, né? Desse passo a passo. Depois eu vou fazer outras lives para que a gente possa aí, ir nos fortalecendo, trocando informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar aqui também por mensagem. E foi um prazer estar esse tempinho aqui com vocês. Eu vou deixar a live salva e nós vamos nos falando. Até mais!